Seja muito bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da palavra de Deus. Nós estamos aqui diante dessa mesa posta para lembrar você de cultivar esses relacionamentos próximos, a gente olhar no olho, porque a gente gasta tanto tempo nas redes sociais conversando com quem está longe, mas a gente quer te incentivar a esse retorno desses relacionamentos mais profundos. Eu sou a Thelma Feltrin, quero te lembrar dos nossos 3 Cs. A gente precisa que você curta, comenta e compartilha para que esse conteúdo chegue em mais pessoas, que possa abençoar lares que estejam assistindo esse conteúdo. E hoje a gente tem um programa muito especial, onde a gente vai trazer aqui uma pessoa que é importada de BH. Não é? Né? A gente é muito chique. A gente está aqui hoje com a Alessandra de Carvalho, ela é esposa do pastor Guilherme de Carvalho e os dois são pais de 2 moças, a Helena, a Ana Elisa, são avós da Aurora e eles, os dois, trouxeram para o Brasil o Labri, que é, a Alessandra vai contar muito para nós hoje de onde veio, qual é o propósito do Labri, você vê quão abençoador é esse programa, esse projeto e quanto que a gente tem que aprender com eles. Alê, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma alegria estar com vocês aqui nessa tarde e poder participar um pouco desse momento, né, para edificar a vida das pessoas. Sou muito grata. Que bom, seja bem-vinda. E a gente sempre começa aqui, Alê, com uma pergunta: quem é Jesus para você? Uau, ao mesmo tempo que é tudo, é difícil de explicar, mas vamos lá, tem um versículo, que eu acho que esse versículo, ele é meu norte. Quando a palavra de Deus fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente precisa de ter Jesus nesse lugar principal na nossa vida, né? Quando fala que Jesus, ele é o caminho, quando a gente pensa em caminho, dá uma ideia de jornada, né? Então é aquela pessoa, né, que se encarnou para nos acompanhar nessa jornada, né? A verdade diz sobre o quê? A verdade diz sobre realidade. Então, ele é tudo que pode trazer realidade para a nossa vida. E a vida, a essência, né? A existência. Então, eu vejo Jesus como o meu Salvador, aquele que um dia olhou antes mesmo, né, que eu fosse a ele. Ele olhou para mim ali ainda inexistente, como diz o salmista. E ele falou assim, vem cá, você é a Alessandra. Então Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Muito legal, né? Muito legal. Nunca tinha pensado nesse versículo dessa forma, muito legal. E conta pra gente, como que o Senhor encontrou você? Então, eu sempre falo que eu sou um cachorro caramelo, tá? Eu me converti aos 15 anos, né? Venho de uma família que era católica nominal, né? E então eu me converto ali aos 15 anos, na Igreja Batista da Floresta, em Belo Horizonte, década de 80. E eu me lembro que eu comecei a frequentar com a minha mãe uma igreja quadrangular durante 5 anos. Mais um pouco, acho, de 9 a 15 anos. Só que como eu não vim de um lar onde tinha ali essa clareza sobre o evangelho, eu acho que eu fiquei muitos anos tentando entender o que era aquilo. E aí sim, um momento eu entendi, eu me lembro como se fosse hoje, o pastor fazendo o apelo, né? Os batistas fazem apelo, e eu entendi o evangelho, ali eu levantei a minha mão, e sem dúvidas, não há nada que seja mais valioso do que esse momento. E ali a vida mudou, né? Antes eu não tinha ideias, né? Era como se fosse um copo vazio. E aí vem Jesus com a água da vida e derrama ali. E eu sou chamada. Hoje, como uma reformada, eu já sei que eu ia ser crente mesmo. Né? Mas foi assim. Então, a minha conversão se deu aos 15 anos. E hoje eu tô com 54, indo para 55, ou seja, longos 40 anos dessa caminhada com Cristo. Que coisa boa. E acho que a gente já pode entrar no assunto que a gente conhece, né? A Alê como a Alê do Labri, né?
E para quem está nos assistindo, né, L'Abri é uma palavra de origem francesa, né? Isso. Alessandra, que significa o abrigo. Então, eu queria que você contasse, que daí a gente vai trazer também um pouquinho de como você conheceu o pastor Guilherme, né? Que na época não era pastor, mas enfim. Então, conta pra gente como que você conheceu o pastor Guilherme e depois como que o L'Abri entrou na vida de vocês. Sensacional. Então, vamos lá. Eu sempre falo que trabalhando e na igreja que a gente vai achar o nosso... marido, né? Vamos dizer assim, marido, namorado, enfim. E é interessante que logo quando eu me converti, na semana seguinte, eu entrei no coral que tinha na igreja. Oh, que legal. Então ela canta, ela podia cantar, né? Canta, ela canta. Sempre amei música, sempre amei. E eu me lembro que meu avô, ele sempre pegava um violãozinho e ficava ali cantando comigo, então música sempre fez parte da minha vida. E eu me converto, jovem, falei, porque jovem busca bando, né, gente? Então, deixa eu procurar o meu bando aqui na igreja. E eu entrei no coral. E o Guilherme toca piano. E o Guilherme era o pianista, e eu ali no meio, né, do coral. E teve um amigo nosso que ele resolveu fazer como se fosse uma banda. E ele me chamou para essa banda. Gente, eu mal sabia cantar, uma menina completamente desafinada. E aí era eu com mais umas 4 ou 5 meninas. E aí o Guilherme estava tocando aquela banda e tal. E um belo dia ele perguntou para esse amigo, quem chamou a Alessandra para cantar aqui? Aí ele falou assim, foi eu. Ele falou assim, nossa, mas ela canta muito mal. Ela é muito desafinada e tal e tal. Quer dizer, ele olhou para mim dessa forma, né? Tá vendo? Eu nem sei para as pessoas olhar pra gente, reconhecer a gente por uma coisa boa, né? E aí o que acontecia? Eu tinha que ficar mais tempo ensaiando. Então, ele começou a me ensinar, a cantar e tal. E, gente, nós ficamos amigos. Tô falando amigos de verdade, tá? Amigo. E ali, daquela amizade, como a gente ficava mais tempo, ele me levava no ponto do ônibus. Isso acontecia 1 ou 2 vezes por semana, esses ensaios. E ali, nós ficamos 1 ano e meio quase, descendo para ir pro ponto do ônibus. E conversando. E um belo dia eu me dou conta que eu estava apaixonada pelo rapaz. Ai, que legal. E eu pensava, inclusive, que a gente era da mesma idade. Não, gente. O Guilherme, ele é 4 anos mais novo do que eu. E nessa época eu falava, nossa, ele nunca vai querer namorar comigo, né? Mas ele já estava apaixonado. Deu tudo certo. Nós namoramos 8 anos, né? Porque, afinal de contas, os 2 eram adolescentes. Namoramos 8 anos. E esse ano completamos 30 anos de casado. Que legal. Você vê como são os propósitos de Deus, né? Você não cantava bem, né? E esse foi o motivo que aproximou vocês. Foi. Bonito. E aí depois eu aprendi, tá? Eu aprendi. Hoje canta super bem. Vamos dizer só bem. Tá bom. E aí L'Abri, né? Então, L'Abri, ele chega na nossa vida de uma forma... L'Abri é tudo muito orgânico, tá, gente? L'Abri é orgânico. Desde quando ele se formou em 1955 com Francis e Edith Schaeffer, e hoje ele continua assim. Então eu vou contar um pouco, eu vou mesclando o que é L'Abri macro com a nossa história micro, né? Então, Guilherme já conhecia L'Abri dos livros, né? Trilogia de Francis Schaeffer, Verdadeira Espiritualidade. Guilherme foi professor, atualmente não é, de teologia durante 12 anos, né? A cadeira preferida dele sempre foi teologia sistemática. E então ali ele usava Schaeffer por causa da apologética. É uma paixão dele, a apologética. Então Schaeffer ali no primeiro lugar. Então, ele já conhecia e dava aula, usava e tal. Eu não conhecia L'Abri, não conhecia Schaeffer, apesar de todos os livros estarem na nossa biblioteca. E aí, aconteceu que o Guilherme começou um movimento, isso eu estou falando de 2004. Ele começa um movimento em Belo Horizonte, que ele chama de ACET, Associação Kuyper para Estudos Transdisciplinares. Olha o nome do negócio. Nossa, que legal. Isso faz um tempo que o pessoal está estudando Kuyper. Eu achei que era mais recente, já faz um tempo. Pois é. Eu acho, inclusive, que o colega foi um dos que ajudou o Kuyper a entrar aí
nas paradas brasileiras. Enfim. E aí ele buscava pessoas de várias áreas de conhecimento. Gente, filósofo, historiador, pessoal da área de saúde, todas as áreas. Engenharia, professores universitários de várias áreas. E ele juntava essas pessoas para poder ter um momento de estudos, tá? Que eram de várias áreas. Assim, principalmente voltado para a área da teologia reformada. E aí, nesses fóruns que eram feitos, um belo dia, ele chamou um rapaz chamado Rodolfo, tá? E o Rodolfo, que não tinha nada a ver com a gente, tinha um histórico de igreja neopentecostal, mas aquele diferentão. Ele tinha lido Schaeffer e tudo mais. E em 2002, Rodolfo tinha ido na Inglaterra e ele tinha visitado um Labri. Ele tinha ficado 3 dias no Labri. Legal. E o Rodolfo chega para esse grupo. E quando o Rodolfo foi, ele perguntou para o diretor de Labri na época na Inglaterra. Ele se chamava Andrew Fellows, que não está mais hoje em Labri. Como que a gente pode ter um Labri no Brasil? E a resposta foi aquela resposta básica: para Deus tudo é possível. Só que tem um fator importante, que era: você conhece pessoas cristãs que dialogam com a cultura, né? Que têm abertura para receber pessoas e que elas não tomam a forma da cultura? Né? A cultura não entra, mas ela tem diálogo. Você conhece pessoas assim, cristãos assim? Rodolfo falou: não conheço ninguém, não. E esse Centro Kuyper, quando esses fóruns aconteciam, o Rodolfo conheceu essas pessoas que eram completamente fora do nicho que ele vivia. E assim ele se apresenta para o Guilherme, começamos a andar juntos e nasce o Pro Labri Brasil, que era um grupo de pessoas que conheciam Labri, que conheciam Schaeffer e que queriam que tivesse um Labri no Brasil. E é nisso, eu e o Guilherme entramos simplesmente para cooperar com esse grupo, tá? Nesse momento, a ideia minha do Guilherme de vida era outra coisa, tá? Era academia, Guilherme estava buscando se aprimorar para ser professor universitário, mestrado, doutorado, eu buscando um mestrado porque eu sou historiadora, né? Professora de história, então era isso que eu queria, era sermos crentes, mas voltados ali para a academia. E aí, nosso coração é literalmente atraído. Eu conheço Labri e o Andrew Fellows veio no Brasil em uma conferência. Conhecemos e ele fez aquele convite, né, que para nós brasileiros e mineiros é super comum: um dia você nos visita. A gente pensou que era só isso, mas a partir daí Deus foi fazendo coisas. E um belo dia a gente pega o avião com 2 crianças dentro e chegamos à Inglaterra e ali tudo acontece. Que é onde tem um dos Labris, né? Tem Labris hoje em vários países. Tá. E o Labri da Inglaterra é um deles. E foi lá que foi o nosso primeiro abrigo. E ali tudo acontece. Nossa, que legal. E o que acontece? Eu fiquei curiosa. Vocês ficaram quanto tempo lá? Ficaram um tempo grande, né? Então, no Labri da Inglaterra, nós ficamos 6 meses, tá? E aí teve uma questão, isso eu tô falando de 2007, tá, gente? E aí teve uma questão de mudança de visto. A gente ficaria 1 ano na Inglaterra, no Labri da Inglaterra, e mais 1 ano em outro Labri, tá? Essa foi a ideia. Mas teve mudanças na forma de conceder o visto. Então, nós ficamos 6 meses na Inglaterra. Como a gente não tinha finalizado o tempo, né, de treinamento, a gente foi para a Holanda, onde nós ficamos lá 4 meses. Nós finalizamos os 11 meses e voltamos para o Brasil sem saber se nós tínhamos sido aceitos, né? Porque não é só assim, eu quero. Tem todo ali um perfil do obreiro. E eu acho também que é tipo um namoro, sabe? Eu tenho que conhecer a missão. E eu conhecer a missão e a missão também me conhecer.
Será que esse obreiro aí realmente tem o perfil, vai poder levar o nome da missão, né? Porque é isso que a gente leva. Sim. E aí a gente voltou sem saber se tínhamos sido aprovados. E quando foi em janeiro de 2007, o sim foi dado. E a gente estava dentro, né, dessa família maravilhosa. E uma coisa interessante é que o sim é dado, mas o Labri, ele não banca, ele não financia. Os outros Labris. Nenhum Labri financia o Labri que está começando novo. Então, a gente tinha um sim, mas a gente não tinha um lugar, a gente não tinha salário, a gente não tinha nada. A gente só tinha a vontade e a certeza que a gente tinha que fazer isso. E fomos embora. E se passaram longos 17 anos. Ô, Ale, mas acho que seria legal explicar para o pessoal o que faz o Labri. Sim. Né? Essa questão da hospitalidade, né? Que significa o abrigo, mas como que as pessoas chegam, o que acontece lá dentro? Sim. Então, o Labri é um centro de estudos, um centro de referência cristão. O que leva as pessoas ao Labri? O que leva as pessoas ao Labri são as perguntas que muitas vezes as pessoas têm sobre tudo, gente. Perguntas sobre a vida, sobre a existência. Às vezes compartilhar com o outro aquilo que ela está vivendo. E não é somente crises não, tá? Às vezes as pessoas vão para ter um tempo, sabe aquela pausa que a gente precisa de ter? Às vezes o que a pessoa precisa é de um lugar seguro, para ela ter pausas, para ela poder aprender mais, né? O Labri é um lugar que recebe pessoas que são cristãs e não cristãs. Eu estava compartilhando com Thelma que a gente teve um retiro recente, nesse mês, aonde duas pessoas, uma de São Paulo, a outra de Curitiba, elas levaram amigos do trabalho. Esses amigos estavam passando por situações difíceis e são pessoas que muitas vezes são resistentes a ir a uma igreja, mas quando olha aquele espaço, né? Tem uma biblioteca. Quando você entra no Instagram, no site, tem lá o povo ao redor de uma mesa conversando, flores como aqui, tá? Aquele lugar bonito, né? Um cafezinho mineiro. Então, eu acho que as pessoas olham isso e falam assim, olha, nesse lugar eu vou, né? Então, a intenção de Francis e Edith lá na década de 50, num mundo pós-guerra, cheio de incertezas, né? Que era criar um espaço onde as pessoas podiam ser acolhidas, elas iam ser ouvidas. Às vezes é isso. O que a gente precisa, às vezes, é de um lugar onde eu vou conversar com você e você está presente. Você está me ouvindo. E às vezes nem é buscar resposta alguma, sabia? Às vezes, elas estão ali porque elas precisam de falar, né? E, claro, que é um lugar de ideias. Então, a gente tem, por exemplo, um retiro, né? Que a gente faz de fim de semana, que geralmente vai de sexta à noite ao domingo, no horário do almoço. Finaliza com o almoço, né? Ali você tem a conversa na mesa, né, que tem um momento que a gente chama de conversa na mesa, que é o seguinte, aqui, você tem alguma dúvida sobre qualquer coisa, né? Às vezes você saiu de uma palestra, teve alguma coisa que você quer dar continuidade que você ouviu na palestra, uma pergunta sobre a palestra, ou uma pergunta qualquer, joga aí na mesa. E aquela pergunta vai ali para todo mundo. É muito rico, porque em um retiro você tem ali o jovem de 18, 19, 20 anos que está na faculdade, acabou de sair do ensino médio. Você tem a dona de casa que está lá cuidando com a rotina da vida dela do lar. Você tem um professor universitário, você tem um empresário, você tem um idoso. Porque as pessoas vão para Labri não por uma faixa etária. Ela vai para Labri por causa de um tema. Que aquele tema chama a atenção de todo mundo. Esgotamento espiritual. A gente vai ter agora uma conferência que o tema é negue-se a si mesmo. É o tema que faz o corte. É o tema que chama essas pessoas. E o que faz enriquecer esse momento é que todo mundo foi
porque tem alguma coisa nesse tema que faz ser comum a todos. E ali tem essas trocas de vida, de experiência. Então, enriquece aquele encontro, né? Respondi? Respondeu assim, acho que deu para o pessoal entender. Muito. Mas o que eu fiquei curiosa é, quando vocês vão para esse tempo de treinamento do Labri, vocês fazem um tempo de estudo como se vocês fossem para um seminário? Como é que funciona? É mais parecido com a Jocum? Você fala quando nós recebemos as pessoas em casa? Não, quando vocês foram para lá mesmo. Quando a gente foi para lá. Isso. Então, olha que interessante. Quando nós fomos... Labri, ele é da seguinte forma. Todo mundo entra como estudante. Então, no primeiro momento, nós fomos estudantes igual todo mundo. O que é ser estudante? É participar da vida de Labri como ela é, né? E você como estudante, dentro de um termo é a nomenclatura que dá para o período que a gente fica no Labri, tá? Então, por exemplo, Labri da Inglaterra, que é onde nós ficamos, o termo lá dura até 3 meses. Quando é no verão, ele dura 3. No inverno é menos tempo, né? Assim, 2 meses, 2 meses e meio, porque é muito frio, os custos são muito altos para aquecimento, então é um período menor. Bem, você dentro dessa rotina de Labri como estudante, você toma café junto todos os dias com todos os alunos que estão lá. Tá? Então, você tem ali gente do mundo todo, gente. É muito rico. Então, você tem americano, coreano. Quando a gente foi lá atrás, em 2007, poucos brasileiros iam para o Labri, que mudou nos últimos anos. Agora tem brasileiro em todos os Labris o tempo todo, né? Então, acho que a gente fez o para casa bem. Então, a gente é estudante, você tem o café, o período da manhã todo de estudo. Então, você estuda. O que a gente estuda? Você pode levar um tema que você quer estudar para o Labri, tá? Eu quero fazer uma conexão da minha área de história, por exemplo, com o cristianismo. Como que o cristianismo ele pode permear, né, por exemplo, as minhas aulas de história. Como que eu posso transmitir isso para os meus alunos? Eu sou da área de negócios. Como que o cristianismo ele pode... Como que eu posso fazer um link? Então, assim... Isso são exemplos, mas não, eu estou aqui e eu quero estudar sobre disciplinas espirituais. Eu quero ficar aqui estudando sobre silêncio. Quero estudar sobre o jejum. Então, o período da manhã todo é estudo. Ou você vai escolher e vai levar, ou os obreiros vão te dar alguma sugestão, ok? Então, você tem que ser disciplinado, porque você vai estudar sozinho, tá? Não é uma aula, você entra numa classe, tem lá um obreiro explicando. Não. Você estuda sozinho. E tem as tutorias. Geralmente, uma vez por semana, uma vez por quinzena, você tem um encontro com o seu tutor, aonde você vai levar o que você está estudando e questões que sejam elas quais forem. Mas lá vocês têm os recursos para esse estudo. A biblioteca que uma você comentou. Uma biblioteca gigante, tá. Enorme. E alguma outra ferramenta? Aulas disponíveis? Olha, nós tínhamos nessa época, gente, CD. Tá? CD. Eu não sei o que é isso não, tá? Aqui, não era a época dos nossos celulares, não. CD. E olha que coisa sensacional, até hoje, porque Schaeffer, eles gravavam em fitas cassete. Que legal. E até hoje a gente tem as fitas lá de palestras do Schaeffer. Por quê? Muitas vezes pegavam essas palestras para você estudar. O estudante chega lá e fala, eu queria estudar mais sobre fé e arte. Pegava aquela palestra que o Schaeffer deu ou algum obreiro, você escutava, anotava, estudava aquilo. Daquela palestra você já saía, né, com livros que você ia pegar na biblioteca e ler. Então, assim, basicamente era isso. E tínhamos também palestras 2 vezes por semana, tá? Lembrando um detalhe, meninas. Eu cheguei lá, eu mal sabia falar I love you. 0 inglês. Então, para mim foi um desafio imenso, que eu fui aprender inglês falando.
igual uma criança, né? Então eu falava inglês assim, meio, Por sabe? imitação, né? Total. Por imitação. E aí, e o esforço que eu tinha para entender e tudo mais, né? As palestras e viver ali. Então, vamos lá. Então, você entra como aluno e é esse caminho. A parte da tarde é trabalho. Você falou de Jocum, né? Jocum tem um pezinho em Labri, tá? Olha só, não sabia. Porque o fundador conheceu Francis Schaeffer. Nossa, E é interessante legal. que a gente vai ver nos links, assim, de onde as coisas saíram, né? Então, a período da tarde todo é trabalho. O que é trabalho, gente? Cozinhar. Então, você vai junto com algum obreiro para preparar o jantar. Jardim. Por incrível que pareça, né? Europa, você não chama as pessoas para fazer tudo, você faz. Então, você vai pintar, você subia no telhado. É o seguinte, chama quando não tem jeito de fazer. Mas, geralmente, as pessoas fazem, né? Então, é o que tinha pela frente. Claro que o Labri sempre respeitava alguma Limitação da pessoa. Olha, eu não posso, eu tenho um problema na coluna, não posso carregar peso. Então, como você pode contribuir? Então, tinha essa coisa de ver a pessoa, sabe? E conviver, né, com ela ali. Exatamente, porque para e pensa, você vai ficar 2 a 3 meses com aquela pessoa, né? E as noites, elas eram entre palestras, noites livres, mas sempre ali, dentro da comunidade. E, gente, a gente mora junto, né? Então, assim, na Inglaterra é uma manor do século XVIII, 1789. Aquelas casas, aquelas mansões que a gente vê em filmes ingleses, né? Jane Austen, aquelas coisas assim. Uma casa com mais ou menos 42 quartos. Olha. Não, quartos não, cômodos. Tá. Tipo a X-Men, ela foi falando, eu fiquei imaginando a emoção lá do como é que é, do Xavier, né? A casa pequena, Inglaterra, aquela casa, viu? É isso mesmo, você pensou bem. Gostei da sua comparação. E aí, os quartos são conjuntos, então você convive em comunidade, né? São dormitórios masculinos, femininos. Temos lá alguns dormitórios para receber família. Labri recebe família, mas é um número, assim, mínimo. O mínimo que eu digo assim, o número de alunos que Labri recebe é de acordo com o número de obreiros que tem. Então, assim, se fosse pensar em termos do alojamento, punha lá 100 pessoas. Mas o que Labri geralmente recebe na Inglaterra, assim, o máximo 35, 40 alunos. Que já é bastante gente. Todo mundo já entra como aluno, tá? Então, assim, todo mundo que vai para Labri é aluno, student, né? Você pode entrar em qualquer um dos sites dos Labris que tem pelo mundo, é assim. E aí, depois de aluno, você pode ser um helper. O helper, o que o helper faz, gente? Só rala. Só rala. Aí você subiu, né? Na sua... Dessa escada, você subiu um degrau. Gente, é trabalhar o tempo todo, tá? Então, o helper, ele faz tudo. Ele faz as compras, ele prepara. Refeições são por conta dele. Distribuição de trabalho. Então, por exemplo, eu fui helper na Holanda. Eu era responsável pela lavanderia, tá? Então, tem o dia de lavar roupa, né? Então, tem o dia de lavar roupa de cama e banho, tem o dia de lavar roupa dos estudantes, né? Tudo tem o dia certinho, né, gente? Então, eu era responsável pela lavanderia, ela era minha função. Então, todos os dias à tarde eu ia trabalhar na lavanderia, tá? E aí, os alunos, como eu falei que a parte da tarde é trabalho, os alunos também são distribuídos nessas tarefas. Eu tinha quem me ajudava na lavanderia, tá? E aí... depois você pode vir a ser obreiro, né? Mas como que é esse pulo, né? Geralmente as pessoas pensam que Labri, a pessoa se torna obreiro, ela é chamada só por causa das ideias. Sim, isso é uma coisa importante em Labri, né? Labri é um lugar de ideias, de conversa, disso aqui que a gente está fazendo, né? De mesa bonita, posta. Mas Labri é mais do que isso. Labri é um lugar onde ela é uma missão onde ela traz a pessoa para perto dela, né? Então as pessoas elas vão ali para elas serem ouvidas, né? E isso é uma coisa muito importante.
Porque a gente pensa que o mais importante são as ideias, mas o mais importante para que uma pessoa se torne obreiro é que ela seja uma pessoa que serve. Ela precisa de servir. Você tem que ter esse coração de servir, não somente servir ali, né, com o seu trabalho, mas com o seu tempo, dividir a sua vida. Então, eu acho que se perguntasse, olha, qual que é o desafio maior? Como que é esse currículo para se tornar um obreiro? É você ter um coração de serviço, que é o que Jesus chama a gente para fazer o tempo todo como discípulo, né? E hoje vocês são quantos obreiros no Labri Brasil? Tá. Labri Brasil, Minas. Nós somos 3 casais de obreiros, tá? Que moram na comunidade. Gente, eu moro no Labri. Olha só que legal. Né? Eu moro no Labri. Então, todos os obreiros têm suas casinhas, seus flatzinhos, né? Separados ali. Então, é aquele lugar, a nossa casa é o lugar do refúgio. Né? Porque diante do fato que você tem em torno de 24 pessoas hospedadas, mas geralmente aos sábados nós abrimos para 10 pessoas se juntarem a nós que não vão se hospedar lá. Então elas podem ir para assistir, passar o dia conosco e voltar para casa. Então são geralmente pessoas ali de BH mesmo, né? Então nós somos 3 casais de obreiros, sendo que eu e Guilherme somos os fundadores. Então, hoje nós somos Guilherme e eu, Anelisa e Bruno, que são os pais da Aurora, e Felipe e Sabrina, que está grávida do Judá. Né? Então, assim, é uma alegria. E como é abrir a casa, né, assim, para receber as pessoas? Qual o desafio disso? Então, gente, Nossa, tem hora que eu fico tentando buscar qual a palavra adequada. Olha, eu acho que o desafio é você dispor mesmo do seu tempo e você acreditar que Deus está nesse negócio. Sabe por quê? Grande parte das pessoas nós não conhecemos. A gente não sabe quem a gente está pondo para dentro de casa. E, gente, é dentro da nossa casa mesmo. Claro, tem uma casa de estudante, onde tem os quartos, onde os estudantes se acomodam, né? Mas isso tudo é dentro da mesma propriedade, né? Uhum. Então, eu acho que o maior desafio é você abrir o coração para receber quem você não sabe. Sabe com quem que eu sempre me identifico? Ali, aquele bom samaritano que estava passando... Uhum. E ele não sabe, mas ele falou assim, olha, é a imagem e semelhança de Deus. É a minha imagem, eu vou ajudar. E isso, inclusive, é uma premissa em Labri, em termos de uma literatura de Francis Schaeffer. Tem um livro que fala, o título é Não há gente sem importância. E ele fala nesse livro que nós devemos cuidar do outro, não porque se ele vai responder aquele cuidado ou se ele vai se converter, mas a gente vai cuidar porque aquela pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Logo, nós cuidaremos. Eu acho que esse é o maior desafio, a gente sempre ter o coração aberto para quem vem. E nisso, Deus tem uma parte que é nossa, que é a disposição. E a outra parte, ela é de Deus, e Ele faz o restante. Que coisa bonita, né? Nossa, muito legal. E você tem, assim, dessas pessoas, né? Em tantos anos, tantas pessoas que passaram por lá, alguma que foi, assim, marcante, né? Que você lembra com um carinho muito grande do que Deus fez nesse processo? Sim, sim. Ai, gente, são muitas histórias, né? Esse jeito mineiro, né? Ai, gente. Mas tem um rapaz em especial que o meu coração aquece quando eu me lembro dele. O Josué, isso eu tô falando de 2009. Josué era do Rio Grande do Sul, um gaúcho. Então ele chega ali em Labri, eu não me lembro se na época ele já era recém-formado em sociologia, mas uma mente brilhante, um rapaz brilhante. E ele nasceu num lar cristão e ele chegou naquele momento que o que ele vivia e algumas questões não batiam, sabe? E ele
tava assim, tipo, olha, eu acho que minha última cartada desse jogo é ir no Labri, porque eu quero ver se realmente esse pessoal sabe responder as minhas questões. Olha. E ele chega lá. Nessa época, o nosso termo em Labri, ele era de 1 mês. Nós não tínhamos um lugar próprio, mas a gente alugava sítios ao redor ali de Belo Horizonte para que a gente pudesse fazer os termos, tá? E nessa época, o nosso termo era 1 mês. E, gente, nesse termo especial, nós tivemos 3 alunos. 3 pessoas apenas. Nossa, então ele podia perguntar até cansar. Total, realmente. E foi muito interessante que ele, pelo fato de ser um rapaz muito inteligente, né, ele fazia perguntas assim, bem complicadas, e ali a gente conviveu. Ele tinha as respostas que ele queria, graças a Deus, tanto o Guilherme quanto o Rodolfo, né, que eu sou suspeita, né, porque eu sou a mulher de um, mas eu também sou suspeita, mas também eu posso falar tanto bem quanto mal, né? Mas no caso era só coisas boas. Eles davam atenção, eles respondiam. Mas é interessante que Josué fala que aquele espaço junto, né, quando fazer a soma a mesa posta, o cuidado, apagar a luz do corredor, de colocar a flor no vaso, de levantar mais cedo e fazer o café, sabe? De bater o sino na hora do coffee, de falar assim, nossa, tá frio, né? Você não quer uma blusa? Detalhes, né? As palestras, e junto com tudo isso, ele se reconecta com um mundo e com uma fé que é o que leva Francis Schaeffer a escrever o Verdadeira Espiritualidade, que é o seguinte: como que a minha espiritualidade ela pode ser real? Porque é isso que a gente busca. Porque você lê a Bíblia, você vê tudo, mas a fé ela não pode ser só uma coisa subjetiva. Ela tem que ter algum contato com a realidade. Uhum. E é isso que ele viu no Labri. E Josué, eu acho que ele se rende ali. E, gente, claro que Labri é só um instrumento, né, que Deus usa. Só isso. E quando você olha, quando eu olho pra a gente fala, como? É Jesus, né? E ali ele se reconecta e ele vem ser depois, inúmeras vezes, aluno. Depois ele vem ser helper e hoje ele é o responsável por Labri Sul. Então, começa um Labri. Nossa, que legal, não sabia. Onde fica Sul, lá no Rio Grande do Sul? É Ivoti. Ah, que legal. É ali na parte da serra? Das Serras Gaúchas. E olha e que abriu agora, né? 2023. Exatamente, tem um ano. Então, agora quando eu voltar para Porto Alegre, já sei, vou lá. Já sabe, por favor. E eles acabaram de comprar uma propriedade. Ai, que legal. Então, assim, é muito lindo. Eu acho que essa história, de dentre as muitas, é uma história marcante. Porque é uma pessoa que chegou lá, tipo assim, olha... E o louco é que você vê que ele estava desesperançoso. Mas nessa linha, né, do que Deus... ele desenha para nós, ele ia ser o quê? Um obreiro lá na frente. Então, assim, é muito marcante a história de Josué. Muito bonito. Muito legal, né? Fiquei pensando. Eu pedi para você explicar bastante, que às vezes as mães perguntam muito, mas não tem algum lugar onde eu possa mandar meu filho? Às vezes depois que terminou a faculdade, ele não terminou a faculdade não, né? Terminou o colégio, não sabe muito bem o que fazer. Sim, sim. E às vezes não queria que fosse tanto tempo, porque tem alguns lugares que você pode mandar, mas é 1 ano, e às vezes não queria que ficasse o ano inteiro. Então é uma proposta legal, né? Geralmente nós recebemos maiores de 18 anos, mas se for menor, pode ir com um acompanhante, que seja um amigo, um tio. Família também nós recebemos, viu, gente? Vão famílias para Labri com crianças. Eu fui para Labri com 2 crianças, né? Então, são bem-vindas as famílias. E tá aí um lugar, sim, eu diria, nos Estados Unidos e Europa, todo mundo tem o gap year, né? Aquele momento que eles param tudo, dedicam 1 ano para viajar e fazer uma série de coisas. E tá aí um lugar que vale a pena, sabe, mandar o filho para ter um período ali com a gente, principalmente no termo de janeiro, que dura até 3 semanas, e outubro a gente tem o que a gente chama de nanotermo,
que nós vamos ter em outubro agora, uma semana. Vai ter essa experiência de vida em comunidade com a gente ali na casa. Se encaixa em diversas agendas, né? Tipo, tem um final de semana, tem uma semana, tem um mês. Exatamente. Né? Bacana. E tem Labri começando em São Paulo, né? Pois é. Aqui em São Paulo, nós temos o que nós chamamos de Amigos de Labri. O que são os Amigos de Labri? Amigos de Labri são pessoas que vêm de várias cidades e elas se conhecem lá. Então, vamos lá, Amigos de São Paulo. Amigos de Labri São Paulo. São pessoas que se conheceram lá em BH, mas moram aqui. E o que eles têm em comum? Eles têm em comum a vontade de crescer, estudando mais sobre espiritualidade ou sobre temas específicos. Essa vida em comunidade, gente. Sabe essa coisa aqui dessa mesa, né, posta? Ou então, às vezes, você vai para uma cafeteria. Mas essa coisa de... também a questão das ideias. Geralmente são pessoas que gostam muito de conversar, de ler. Então, elas se conhecem em BH e elas falam assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ler esse capítulo aqui, ou vamos ouvir essa palestra, vamos replicar essa palestra aqui e vamos chamar os nossos amigos, vamos sentar para a gente ter um tempo de mesa. Então, isso começou a acontecer em vários lugares no Brasil. Então, a gente tem isso aqui em São Paulo. Todas as vezes que vem um obreiro de Labri, às vezes para uma palestra ou fazer alguma coisa aqui em São Paulo ou nas outras capitais, encontra com esse grupo. Ali tem um tempo bom de conversa, de mesa, e é um pedacinho de Labri nesses outras cidades, né? Rio, Espírito Santo, Belém, acredite nisso, Belém, Curitiba. Em São Paulo tem São Paulo, Campinas, São Carlos. Se eu tiver esquecido de algum, mas acho que são esses. Legal, eu fui uma vez no Amigos de Labri para conhecer, né, quando começou tudo. Sim, e eu achei legal que é uma mesa bem colaborativa, assim, cada um leva uma coisa. É essa a ideia, legal. Exatamente. E a gente está falando de hospitalidade, né, Ale? E a hospitalidade, ela não é só eu abrir a minha casa, né? Eu posso praticar hospitalidade de diversas maneiras, é um mandamento bíblico, né? A gente praticar hospitalidade, mas então comenta um pouquinho com a gente assim, como que é essa hospitalidade, né, que a gente encontra no Labri, que a gente deveria trazer para a nossa realidade, né? Claro que todo mundo gosta de ser recebido dessa forma, né, gente? Com beleza, né? Com carinho, né? Assim, essa coisa de você preparar o espaço. Isso é hospitalidade, isso é necessário. Uma coisa que a gente aprende em Labri, assim, muito forte, é essa questão da beleza. Que é uma beleza que não é necessariamente ter coisas. Não é luxo, né? Não, mas você pode usar o que você tem. Né? O interessante é que, um parênteses aqui, eu sempre fui muito criativa, sabe? E quando a gente começou o Labri, eu não tinha tudo o que precisava, até mesmo para colocar uma mesa, por mais simples que tinha. Então, gente, acreditem, eu era aquela pessoa que passava de carro do lado de uma caçamba, eu via beleza na caçamba. Eu queria ter essa habilidade, viu? Eu tenho inveja, porque tem gente que olha, você tem uma amiga que ela vai, ela pega, ela pinta, ela remula. Quando você chega na casa dela, só não é possível que aquele pedaço de pau ali virou tudo isso. Exatamente. Então, quando eu falo de beleza, muitas vezes é você fazer com o que você tem. Porque a gente tem uma ideia assim, eu não vou receber porque eu não tenho, né? A gente sempre vive de um futuro. Quando eu tiver, eu vou abrir a minha casa. Quando eu tiver, eu vou. E o tempo vai esvaindo pelas nossas mãos, né? Então, a gente precisa de receber bem, né? Com aquilo que a gente tem. Mas a hospitalidade, ela tem um aspecto mais amplo, que é receber as pessoas na nossa vida, assim como o Senhor nos recebeu, né? E isso a gente, todo mundo tem isso para dar, né? Então, Labri é esse lugar onde as pessoas são recebidas, né? Com a boa mesa. Inclusive, uma coisa que é algo precioso em Labri é o momento da refeição. A gente cozinha muito, né? Somos nós mesmos, obreiros, que fazem as refeições
dos alunos, né? Quando Labri fez 50 anos, saiu um livro de receitas. Olha que legal. Pô, e você pensa, nossa, vai ser um livro super filosófico. Não, saiu um livro de receitas. Porque isso é muito coração em Labri, né? Então, a gente recebe as pessoas para a mesa, mas a gente recebe, é uma hospitalidade ampliada, que é você abrir a sua vida para receber as pessoas, né? E ali, eu vou usar essa palavra, não sei se ela seria a ideal, mas é como se uma mágica acontece, sabe? Você se sente literalmente dentro, acolhido. E aquilo cria vínculos. Então, é uma hospitalidade que ela não se dá apenas pelo externo. E eu volto a dizer que isso é importante, a beleza importa. Sim. Mas é dentro, sabe? As pessoas começam a fazer parte. A gente tem até uma brincadeira. Que as pessoas, quando vão em Labri, tem algumas pessoas que elas vão uma vez, às vezes não tem como voltar, mas elas se sentem ligadas. Elas estão sempre ligadas a Labri. Segue, tá por dentro. E tem aquelas que sempre voltam. Gente, tem pessoas que brincam, falam, olha, então, eu tenho que vir lá abrir pelo menos 1 ano para me respirar e voltar para o mundo real. Aí a gente brinca assim que tem os labrianos, né? Os labrianos. Então é muito interessante porque a pessoa, ela se sente acolhida e, gente, tem uma coisa linda nisso. Muitas vezes a pessoa volta para sua casa e para sua cidade e ela começa a replicar isso no convívio dela, Que legal. na casa dela, na igreja dela. Certamente quando você foi amigo de Labri, tinha lá uma velhinha, uma florzinha, coisas assim que são muito Labri, sabe? É como se fizesse parte desse DNA que Labri é. Né? E isso é tão legal que as pessoas muitas vezes elas não têm esse hábito e elas começam a fazer isso na casa delas, para ela, sozinha, sabe? Então E é sobre relacionamentos, né? Porque sim. Nós nesse mundo, né? Deus nos fez para sermos seres relacionais, né? Com Ele e com o próximo. Totalmente. Começa aí com a Trindade, né? 3 ali se relacionando. Isso é lindo. Muito bonito. E eu acho que no mundo que a gente está vivendo é uma proposta que é cada vez mais importante, né? Sim. A gente insiste bastante na mesa, a gente fala sobre isso, a gente conversa com as mulheres aqui, porque a gente não procura mais esse espaço de conexão. Mesmo em casa, quando a gente está com a nossa família, às vezes cada um come um horário, você não partilha desse tempo de troca, né? E quando tá todo mundo na mesa, tá todo mundo conectado em outro lugar, mas a gente não tá aqui nesse espaço, né? É um desafio isso hoje, do que a gente tem vivido como um todo, né? Eu sei que a gente tem, volto a dizer, a gente tem o ideal. Mas se a gente não tem como fazer o ideal, qual é o nosso real que eu tenho hoje em mãos? Eu tenho hoje em mãos um sábado de manhã, que a gente vai acordar mais cedo, 20, 30 minutos, para a gente tomar um café juntos, fazer ali, né, uma meditação, um momento ali de oração e estar presente, né, ali junto nesse momento. Acho que isso é um desafio para todo mundo hoje, que seja, até os aposentados hoje estão correndo, né, gente? Eu não sei aqui em São Paulo, mas em Minas... Minha mãe fala, não tenho tempo pra nada. A minha também, aposentada, falei, então por que aposentou, né? Continuar trabalhando, então. É verdade. Eu acho muito legal isso que vocês fazem assim e como é encorajador pra gente pensar, olha, a gente precisa ter esse tempo intencional de conversa, porque eu fico pensando que se nos nossos lares a gente tivesse esse espaço, talvez muitos jovens não teriam algumas angústias nas nossas igrejas, porque a gente ia ouvir. E o que eu acho mais legal da proposta, né, do Labri, por ele ter começado, é que todas as dúvidas são bem-vindas. E eu vejo que na igreja, muitas vezes, as dúvidas não são bem-vindas. Ou existem dúvidas seletivas. Sim. Então, a gente tá falando aqui sobre eleição. E você pergunta dentro do que eu tô explicando, ok, a dúvida é super bem-vinda. Mas se você, dentro desse assunto, tiver um outro insight, fizer uma pergunta, ela não é bem-vinda. E aí a pessoa vai ficando acolhida, ela não, encolhida, né? Ela não quer conversar mais, ela não quer expressar. E aí eu acho que a gente vai criando essas pessoas dentro da igreja, que ela tem muitas questões, mas ela não vai conversar com ninguém, porque nunca ninguém vai responder. E às vezes são dúvidas muito sinceras e que fazem parte do amadurecimento da pessoa. Exato. E Labri, ele nasce desse contexto de ser um lugar seguro
para você colocar suas dúvidas honestas. E o que é uma dúvida honesta? O que é uma pergunta honesta? A pergunta honesta é aquela ao qual você realmente quer saber como você vai lidar com alguma situação. Vou te dar um exemplo. Sabe quando a gente pergunta que é mais para provocar, sabe? Para jogar ali, dar uma alfinetada, né? No outro. Isso não é uma pergunta honesta. Pergunta honesta é eu virar e falar assim, olha, isso aqui eu tenho dúvida, isso aqui me incomoda. Alguém pode me ajudar a entender isso? E Labri nasce desse contexto de um lugar seguro para você colocar suas dúvidas, cristãos e não cristãos. E nós, como cristãos, você comentou sobre igreja, né? Deveria ser o contrário, né? Eu acho que algumas missões, elas existem e elas vieram a existir para ajudar a ser esse braço, né, da igreja. Eu acho que assim, a igreja local ela tem um lugar único e assim imprescindível na nossa formação espiritual que as missões não vão ter, né? Mas Deus, por sua soberania, ele deixa vir a existir esses outros braços para cooperar, porque a obra é dele, né? Mas a gente precisa de ter esse espaço de segurança para as pessoas ao nosso redor. E Labri vem nesse sentido, onde as pessoas chegavam lá e falavam, olha, eu não estou mais acreditando em Deus. Então, eu estou completamente perdido, né? E assim, ou eu estou com dúvidas sobre a minha sexualidade. Porque isso é uma coisa que hoje está fazendo muito barulho, mas isso sempre existiu. Sempre existiu, né? Ou eu estou tendo dúvidas em relação à minha fé, né? A gente precisa de criar, e fica aí, né, uma sugestão assim para as mães, né, que eu acho que isso aqui é o maior alcance do nosso podcast aqui, são mulheres. Quando os filhos chegam com essas dúvidas, acolhe o seu filho, sabe? Acolhe, sabe quando tem um acidente, tem ali o primeiro atendimento, não é? Isso. Às vezes você não vai responder tudo do seu filho, você não vai saber tudo, mas acolhe, ouve, sabe? Seja sincero e fala, olha, eu não sei, mas eu vou te ajudar e vou procurar um lugar que pode te ajudar e caminha com o filho. Nessas questões hoje que a gente tem lidado muito, né? De gênero e tantas outras coisas que tem aparecido para nós, que é um desafio como mulheres. Eu estou falando como mães, mas às vezes é o irmão, é um parente, e a gente pode acolher e ajudar essa pessoa a achar o norte. A gente não precisa ter a resposta, né? Exato. Mas acolher e juntos vamos seguir e a gente em busca. dá a mão e fala, olha, vamos procurar essa resposta, né? Acho que é por aí. E você falou, eu lembrei que eu conheci uma mulher lá em Porto Alegre, uma das vezes que eu fui, e a filha dela falou isso pra ela. Mãe, eu não sei se eu sou menina, porque eu acho que eu sinto atração por meninas e tal, e não sei o quê. E a mãe dela fez exatamente isso que você falou. E ela percebeu o quanto ela estava distante da filha dela, Sim. o quanto ela já tinha dado sinais a respeito disso, e por ela estar tão ocupada com outras coisas, ela não percebeu. E ela decidiu, olha, nesse momento, ela conversou com o marido dela, falou, olha, eu preciso parar com as coisas que eu tô fazendo, que era a realidade dela, eu preciso parar e vou me dedicar à minha filha. Aí eles começaram com culto doméstico, com oração, e a menina perguntava, e eles respondiam, e era a Bíblia e outras coisas. E ela falou, olha, depois de um longo processo, a minha filha entendeu, não, eu sou menina. E eu amo ser menina, isso é tudo. Sensacional. Mas gente, ela isso é mais comum do que a gente pensa. Mais comum que a gente pensa. Sabe? Assim, nós recebemos muitas pessoas, tanto sexo masculino e feminino, em Labri, exatamente assim. Sabe? Teve uma vez um caso muito interessante de um pai que mandou a filha, e nós abrimos exceção, porque assim... Tem como se fosse entre, se a gente fosse colocar assim como urgência e emergência, né? Era um caso de emergência, que a menina já estava se relacionando com outra menina, e geralmente são os mais velhos, né? São
mais jovens se relacionando com mais velhos. E ali naquele momento, né, um momento de decisão, e nós recebemos essa menina. Foi um dos poucos casos. O pai teve que fazer um documento para mandar, porque ela estava indo sozinha. Ela tinha 17, ia fazer 18 anos. E, gente, não estávamos em termo em nada. Ela foi para ficar com a gente. Olha só. Foi uma exceção, literalmente. E, olha, não foi fácil, não. Ela ficou com a gente 15 dias. Foi um desafio. E aí você vê como que o inferno o tempo todo está contra, né? E a gente tem que lembrar disso, que tem essas questões aqui horizontal, mas existe o vertical, né? A gente tem que lembrar, Jesus falou, quem não está comigo é contra mim. Logo, por sermos cristãos, a gente já é contra o diabo, né? Então, eu me lembro nesse período que ela ficou, quanta luta, gente, assim, de coisas darem erradas, tem uma agenda e aquilo. Você vê que tem uma confusão, assim, né? Mas essa menina voltou para casa, não com todas as respostas, mas passado um tempo. Quer dizer, eu acho que estava lá, mas estava de stand-by, né? Eu acho que ela estava digerindo tudo aquilo. E foi o mesmo desfecho, para a honra e glória do Senhor. Amém. Ela falou, olha, não, eu acho que eu estava confusa. Entendi que não é nada disso. E é isso aí. E eu queria que o tempo aqui voa, né? Eu olhei ali. Pode fazer uns 3, não né? é? Que ela nem falou de outras coisas que a gente gostaria que ela falasse. Mas eu queria que você trouxesse uma palavra de encorajamento para as pessoas que estão ouvindo a gente, principalmente as mulheres, né? De como a gente pode viver isso mesmo, né? Sim. Um constante ser para as outras pessoas, um constante abrigo, um refúgio. Sim. Eu acho que a principal coisa que nós devemos fazer como mulheres cristãs é sempre estar, assim, apegada à palavra de Deus. Então, Bonhoeffer, ele fala no livro Vida em Comunhão, que para mim é um dos meus livros preferidos. Eu leio esse livro, deve ter uns 15 anos que eu leio esse livro todo ano. Gente, é um livretinho, que assim, numa sentada você lê, e também nessa mesma sentada você já vai pro chão, né? A gente bate assim de um lado do outro. E ele fala o seguinte, deixe a palavra de Deus falar contra você. Porque é isso, eu tenho que abrir a Bíblia e ela tem que me mostrar quem eu sou, né? Quem eu sou. E então, assim, eu acho que o principal é deixar a palavra de Deus permear a minha vida, a minha cosmovisão. Porque o meu pensamento, ele tem que ser, assim, completamente tomado pela palavra de Deus. Eu não tenho como cristã pensar algo sobre aquilo. Tipo assim, sei lá, a pessoa vira e fala assim, Alessandra, o que você acha de... aleatório aqui, o que você acha sobre divórcio? Nesse momento, todo o meu pensamento tem que ser o que a Bíblia fala sobre isso. Sabe? Às vezes eu posso até pensar assim, nossa, é pesado, mas eu tenho que alinhar toda a minha vida, meu pensamento, porque se tá aqui, vai descer para cá. E se desce para cá, vai se tornar vida, verdade, né? Então eu encorajo as mulheres a terem uma vida com Deus, sabe? Custe o que custar. Ah, mas eu trabalho 8 horas por dia, eu saio correndo. Então tira 10 minutos, levanta 10 minutos mais cedo. Bíblia, oração, né? Se puder aí, né, colocar algumas disciplinas espirituais, tirar um tempo para meditar. Às vezes não é todos os dias, gente, mas aquele dia que você vai ter um tempinho a mais, você vai meditar na palavra, faz um jejum, uma contemplação, um momento contemplativo, né? Eu gosto muito de pegar salmos e reescrever os salmos. Legal. É um exercício que eu faço espiritual. E eu também gosto de escrever os salmos como oração minha. Porque ali eu estou treinando, estou escrevendo para mim, né? E ali eu estou aprendendo e crescendo. Então, encorajar as mulheres a buscarem o Senhor incessantemente, né? A andarem juntas. Gente, nós não podemos andar sozinhas.
né? A gente precisa de uma puxando a outra, andando com a outra, caminhando, não somente nesse momento legal de louvor e adoração, mas às vezes eu tive, por exemplo, irmãs que quando eu estive doente, uma época, essas irmãs iam comigo para o hospital, para quimioterapia, ia comigo para cirurgias. No dia a dia, né? Vínculos que foram criados únicos. Então, andar juntas... E, gente, andar com gente crente, né? Andar com gente do povo de Israel. Filisteus, não. Né? Porque, às vezes, nisso a gente se perde. Então, a gente tem que ter foco, né? Bíblia, oração, disciplinas espirituais. A pessoa se embola. E comunhão. Acho que encorajar as mulheres a estarem juntas. E, claro, se tem na igreja local, né? Um grupo de mulheres que se reúne para estudar, para orar, gruda. Tem que andar junto. Muito bom. Muito bom, né? Muito obrigada. Por mim, você podia gravar mais uns 10 episódios aqui com a gente. Ué, quem sabe a gente volta depois. Não é? Para falar sobre tantos assuntos. E como que o pessoal faz para te achar? Porque eu sigo você no Instagram e eu vejo que você posta muita coisa legal. Como que o pessoal faz para te achar? Então, Instagram. Sabe porque eu vou ter que abrir meu Instagram? Ponto Carvalho, não é? Não sei se é ponto underline. Pera que Olha lá, gente, olha a ajuda das colegas. A própria pessoa não sabe o Instagram dela. É ale.fcarvalho. Isso, ale.fcarvalho. E aí o pessoal pode te achar lá. Por favor, vai ser legal. Até se quiser saber mais coisas sobre o Labri, como ir, enfim, exato, né? Lá tem... Te buscam lá. Isso. E também... receber vocês lá no Labri, na minha casa. Olha só que chique. Por favor. Tá aí o convite feito e vai ser uma alegria. Muito bom. Deus abençoe vocês. Obrigada. De vocês. Obrigada. E agora eu quero falar com você que assiste a gente toda semana. Fala sério, pega esse link, compartilha muito. Tenho certeza que você tem uma amiga, que você tem alguém que precisa de um tempo de renovo, de descanso, pode saber mais sobre o Labri. Então pega esse link e manda sem nenhuma moderação, tá? Estamos combinados? E nós temos um encontro marcado com você aqui na semana que vem. Esperamos você lá. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchauzinho.